Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Mudei a câmera de posição, espero que fique melhor a luz, melhor a gravação, que vocês possam me ver, me enxergar melhor, que seja mais agradável para vocês os vídeos. Bom, esses quadros que vocês estão vendo aí atrás são dos meus servidores, tá? Observem bem, eles são meus companheiros, meus mestres, meus eu. Esse daqui em particular é um grande amigo, um grande servidor, um grande companheiro de todas as horas. E eu estou sempre ele comigo. Bom, pessoal, hoje eu vim atender a um pedido de uma cliente, de uma aluna, de uma amiga que tem visto, ela tem visto muito na doutrina espírita. E está ficando muito popular hoje eles falando sobre magos negros, dragões negros, como sendo criaturas malignas, como sendo criaturas perversas, como sendo os demônios da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Ela pediu para eu falar um pouco sobre isso, porque como necromante, como bruxo, nós temos uma outra visão. Eu apresento para vocês agora o outro lado da moeda, tá? O que acontece? A figura de magos negros e a figura dos dragões negros como partes de um exército que foi usada a primeira vez, foi usado na derrocada de Atlântida, onde os magos atlantes foram subjugados. Por hoje, sabemos que um dragão deus, o senhor do mundo dos mortos, foi o responsável. O dragão Lich, o senhor dos necromantes, o senhor da necromancia. Um ato de crueldade? Não sei. Ele não revelou ainda porque ele precisou atuar contra essa civilização. Fato é que ele não faria isso sem um motivo palpável. Afinal de contas, um Deus, quando interfere na vida dos seres humanos, é por um motivo bem forte. O que acontece? Na época da guerra, ele criou magos negros e criou dragões negros. Só que ele criou no caráter de servidores, de entidades servidoras. Ele foi o criador, o patrono da necromancia, ele é o senhor do mundo dos mortos, o senhor da magia. E eu vou gravar um vídeo falando sobre a história do Lich para vocês. E ele criou magos negros na forma humana como servidores. E criou os dragões negros na forma dragoniana como servidores. Só que nem os magos negros são humanos de fato e nem os dragões negros servidores eram dragões de fato. Eram entidades servidoras. Entidades servidoras, como falei em um outro vídeo, eles têm um objetivo específico. Eles são criados com uma missão específica e eles cumprem aquela missão. As entidades servidoras, até como a maioria das outras entidades, não são boas, não são ruins, eles são neutros. O mago ou o bruxo faz uso das suas habilidades para o bem ou para o mal. Com a sintonização correta, com as oferendas corretas, a entidade vai trabalhar naquele sentido que o bruxo deseja. E o que acontece? Demonizar os dragões como dragões negros, malignos, terríveis, é um erro, tá? Porque os dragões negros, pertencentes ao clã dos dragões negros, hoje sob o guia do dragão Naumicor, possuidor da runa Liuaen, eles são dragões de fato, tá? E juntamente com o clã da luz, eles exercem um equilíbrio fundamental. Luz e trevas em equilíbrio. É necessário um equilíbrio.
É necessário um somatório de forças. É necessário não que uma força se sobreponha à outra, porque como a gente sabe em física, quando duas forças de mesma intensidade se chocam, elas se anulam. E a gente não deseja nulidade, a gente deseja complementariedade. Então a luz se transforma em trevas, a treva se transforma em luz o tempo todo para manter o equilíbrio. Então os dragões negros, como os dragões da luz, são extremamente importantes para o equilíbrio cósmico em geral. E eles não são maus, eles não são bons, eles são neutros. Eles são especialistas em dissolver energias negativas, isso é uma coisa boa. Os dragões negros são especialistas em dissolver energias negativas, em limpeza, em dissolução de obscuridade. Mas isso não devia ser um serviço da luz, mas é feito pelos dragões negros. Tá? Então, pessoal, devemos lembrar, como eu falei em um vídeo, toda religião tem suas regras, toda religião tem os seus dogmas, toda religião tem a sua cultura. Então, devemos respeitar isso. Mas até para vocês que são religiosos, não julguem. Não julguem a religião, os costumes, as práticas dos outros. Muito menos se você não tem um conhecimento aprofundado sobre elas. Não fale que os dragões são maus sem conhecer os dragões. Não fale da existência dos magos negros sem conhecer os magos negros. Tá? Magos negros são aqueles magos de hoje, bruxos de hoje, que caminham na mão esquerda. O que é a mão esquerda? Que caminham naquela direção que vai de encontro aos costumes tradicionais. Por exemplo, um necromante, eu sou um necromante, eu sou um bruxo da mão esquerda. Um luciferianista é um mago da mão esquerda. Um vampirista é um mago da mão esquerda, é um bruxo da mão esquerda. Mas não significa que somos maus. Significa principalmente que somos livres. E podemos usar os nossos dons, o nosso poder para o bem ou para o mal. Até para aqueles que caminham na mão direita, que trabalham com arcanjos, que trabalham com a fraternidade branca, com a fraternidade dourada e qualquer outra que seja. Podem fazer mal? Podem. Podem. Fazem? Fazem. Muito motivados pelo preconceito. Tá? Eliminemos o preconceito da nossa vida. Preconceito é a atitude de gente ignorante, de gente sem conhecimento. Emita laudos, emita opiniões sobre aquilo que você conheça. Sobre aquilo que você não conheça, procure aprender. Porque se você emite opinião sem conhecer um assunto, isso é preconceito. Tá bom, gente? Então, magos negros, dragões negros foram entidades servidoras criadas, não são entidades naturais. Apesar de que o Lich, como um deus criando entidades, elas podem ser consideradas entidades naturais, tanto que depois do conflito de Atlântida ele os libertou. Ele permitiu que fossem entidades plenas, cada um seguindo aquele caminho que julgou melhor seguir. Alguns sendo inseridos realmente no clã dos dragões das trevas, outros, como os magos negros, partindo para outros planos ou encarnando como humanos. Enfim, temos essas questões. Este é o outro lado da moeda que os kardecistas não conhecem. Paz a todos, luz e trevas a todos, e nos vemos no próximo vídeo.